Olá, o CNJ em Ação está de volta e com novo formato. Além de acompanhar as principais decisões do Conselho Nacional de Justiça, você vai conferir os eventos organizados pelo CNJ e os destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda, no quadro Bastidores, uma entrevista com a conselheira Maria Cristina Peduzzi. Isso e muito mais você vai ver agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa com uma síntese da sessão ordinária de número 171. Ela foi realizada no plenário do Conselho no dia 11 de junho. Conselheiros do CNJ julgaram um caso em que a pena aplicada pelo Tribunal de Pernambuco a um magistrado foi questionada. O julgamento começou com voto vista do conselheiro Emanuel Campelo. Ao aplicar a pena de censura, o tribunal dissociou-se da evidência dos autos, o que denota a prática de conduta de maior gravidade. Lamento profundamente que o magistrado tenha chegado a esta situação, embora pareça ser pessoa estimada pelo tribunal que lhe aplicou pena mediana. Todavia, não posso concordar com o julgamento da conduta histórica do magistrado, quando o fato pontual aqui tratado foi de gravidade tal que impede sua manutenção na função. Então, presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, divijo do seu entendimento, julgando procedente o pedido para aplicar ao magistrado Joaquim Pereira Lafaiete Neto a pena de aposentadoria compulsória. De acordo com o processo, o juiz teria se embriagado em uma confraternização de fim de ano e, mesmo nessa situação, foi a um bar de Recife, onde continuou bebendo e se envolveu em confusão com duas mulheres. O TJPE abriu processo contra o magistrado e o puniu com pena de censura. Os conselheiros questionaram se haveria ou não a necessidade de aumentar a pena já aplicada. Pergunto se nós poderíamos, ou se deveríamos, do ponto de vista disciplinar, responsabilizar o magistrado por fatos ou atos que ele cometeu numa situação completamente alterada. Este magistrado, até então, salvo as questões que foram colocadas, até então tinha uma conduta exemplar e, do ponto de vista funcional, não tinha cometido. Agora, quando um episódio como esse ocorre para alguém que, ainda que não que tenha sido, por opção dele, o início da embriaguez, tenha cometido atos aos quais ele já não tinha mais controle, eu acho que aplicar essa pena seria severidade extremamente grande. Eu já acho que a conduta dele já é motivo de reprimenda grave, uma conduta grave que merece uma reprimenda proporcional à sua conduta. Eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Emanuel. O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria compulsória do juiz Joaquim Pereira Lafaiete Neto, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por comportamento incompatível com a magistratura. O plenário também decidiu pela nulidade da correção das provas subjetivas e de sentença civil e criminal do concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O procedimento de correção foi considerado ilegal por ter sido realizado, entre outras questões, sem a participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Devo ressaltar que não é possível ignorar as irregularidades que permeiam este certame. Não houve a indicação dos nomes dos componentes da banca examinadora do concurso e, por conseguinte, não houve indicação do participante da OAB para compor esta comissão examinadora. Tal omissão também é violadora do inciso 6º do artigo 13 da Resolução 75/2009. Não posso deixar de registrar ainda que, muito embora haja decisão determinando a suspensão do concurso, datado de 3 de julho de 2012, foi publicada em 29 de abril de 2013 planilha de correção da segunda etapa das provas escritas. Com efeito, muito embora entenda ilegal a forma com que foi conduzido o certame em tela, acompanho o conselheiro relator apenas para reconhecer a nulidade da correção das provas subjetivas P2 e das provas de sentença civil e criminal, preservando-se os atos anteriores com a necessária ressalva de que, a partir desta decisão,
Os tribunais devem adaptar-se os concursos em trâmite ao que prevê há muito a Resolução 75/2009 e a Constituição Federal de 88. A necessidade de indicação expressa dos membros da comissão do concurso, da comissão examinadora com a participação da OAB. Eu adiro às propostas complementares do ministro Falcão ao meu voto, porque eu acho que se complementam e dá maior certeza, maior segurança, não só a esse procedimento, como a todos os demais. Bom, eu voto pela anulação total. Eu entendo que houve um descumprimento de uma determinação consistente na participação obrigatória da Ordem dos Advogados. Essa determinação foi contornada com a simples participação em uma comissão que, efetivamente, não participou do exame das provas. Eu acho que é aí um simples remendo, e, por essa razão, eu entendo que está caracterizado o vício. Mas a OAB ratificou formalmente que havia participado de todas as fases como entidade fiscalizadora. O que nós discutimos aqui, se Vossa Excelência me permite, presidente, e eu acho que isso pode, daqui para frente, ser regulado por este Conselho Nacional de Justiça, é qual a qualitativa abrangência da participação da Ordem dos Advogados do Brasil nesses concursos. Viram que não houve fraudes, houve um entendimento. O Conselho proferiu uma decisão, o Tribunal passou a cumprir a decisão. Então, o Conselho está aplicando, não é, assim como também o relator, com rigor, daí em diante, a sua interpretação atual. Com essas considerações, presidente, preocupado, embora com as ponderações de Vossa Excelência, penso que, nesse caso, os atos são aproveitáveis, o Conselho não está transigindo com a sua própria decisão, nem com a interpretação constitucional. Eu não encontro ali qualquer resquício de que haja um direcionamento para beneficiar ou prejudicar qualquer candidato e acho que devemos convalidar o concurso do Estado do Espírito Santo, presidente. O Estado precisa, efetivamente, desse número de magistrados. É um Estado que já está há 10 anos sem ingresso de novos magistrados. E eu creio que essa modulação ela é fundamental para que se resolva esse problema imediato. Com a decisão do CNJ, o tribunal deverá fazer nova correção das provas para todos os candidatos. Ainda durante a sessão, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros o envio de uma nota técnica ao Congresso sobre uma proposta de emenda constitucional que pode prejudicar o combate ao crime organizado no país, a PEC 37. No documento, o CNJ se manifesta de forma contrária à aprovação da PEC, que assegura às polícias federal e civil dos estados e do Distrito Federal competência privativa para apurar infrações penais de qualquer natureza. A proposta dessa PEC é um retrocesso enorme. Na próxima semana, você vai ver outros julgamentos realizados pelos conselheiros nessa sessão. No mundo moderno, as pessoas estão cada vez mais conectadas. E para aproximar o cidadão de seus direitos, o Conselho Nacional de Justiça inova. Com as redes sociais, conecta brasileiros com o judiciário a todo instante e de qualquer lugar. Diariamente, o canal do CNJ no YouTube tem novos vídeos com programas de entrevistas, campanhas de veiculação nacional, documentários e reportagens. No Twitter, a atualização acontece de hora em hora com as notícias mais importantes do Judiciário, que chegam a ser retuitadas mais de 2.500 vezes por mês. No Facebook, o CNJ é visitado por milhares de pessoas e já ficou em primeiro lugar como a página institucional do Facebook mais repercutida no mundo. São 5 novas informações por dia para falar sobre direito e cidadania. Com o YouTube, Twitter e o Facebook, o CNJ investe na aproximação do judiciário e da população brasileira. É o cidadão conectado e mais informado. É a justiça mais perto de você. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que obriga cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e converter a união estável em casamento. Confira na reportagem.
Os cartórios não poderão rejeitar o pedido, como acontece atualmente em alguns casos. Para o presidente do Conselho Nacional de Justiça e autor da proposta, ministro Joaquim Barbosa, que também é presidente do STF, a resolução visa dar efetividade à decisão tomada em maio de 2011 pelo Supremo, que liberou a união estável homoafetiva. Nosso povo escolheu para si a constituição de uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária. A crença nesses objetivos fundamentais deve ser constantemente renovada para barrar a ascensão da opressão, do obscurantismo, a vitória da injustiça e o progresso da indiferença. Já é tempo de vermos concretizada a expressão do respeito mútuo na nossa pluralidade. Conforme o texto da resolução, caso algum cartório se recuse a concretizar o casamento civil, o cidadão deverá informar o juiz corregedor do Tribunal de Justiça local. E no quadro calendário, vamos ver agora os eventos que vão marcar a semana. Nos dias 17 e 18 de junho será realizado o seminário Previdência Complementar. O que você precisa saber? O evento acontece no auditório do edifício sede da Justiça Federal de Santa Catarina. Também no dia 18 tem o seminário de encerramento do programa Valorização, Juiz Valorizado, Justiça Completa. É no auditório do Conselho da Justiça Federal na capital do país. E nos dias 20 e 21 de junho será realizada a 3ª edição do Simpósio Internacional para Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no auditório do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com uma entrevista com a conselheira Maria Cristina Peduzzi, no quadro Bastidores. Até já! O CNJ em Ação está de volta e o assunto é o aniversário de 70 anos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E quem vai falar sobre essa data histórica é a conselheira Maria Cristina Peduzzi, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho foi vice-presidente do TST e passou a fazer parte do Conselho Nacional de Justiça em abril deste ano. Bom, ministra, inicialmente eu gostaria de agradecer por aceitar o convite do CNJ em Ação para participar do programa de hoje. A senhora foi recém-impossada no CNJ e eu gostaria justamente que a senhora fizesse aí uma avaliação e da expectativa da senhora em participar do Conselho Nacional de Justiça agora. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço. Tomei posse no CNJ no dia 29 de abril e já entrei em exercício, né, no dia seguinte, participando da última sessão do mês de abril. E a minha primeira impressão não foge à expectativa que tinha. Sei da importância do CNJ cada dia maior, porque as suas atribuições constitucionais vêm sendo desenvolvidas de uma forma muito ampla e, ao mesmo tempo, muito certeira, e de forma que participar, não é, deste trabalho que o CNJ desenvolve é, para mim, motivo de honra e estou muito satisfeita e procurando dar o máximo de mim para contribuir com os trabalhos, né, que desenvolve. Bem, aliás, sucesso, então. Ministra, a senhora representa a Justiça do Trabalho no CNJ. Agora, como é a atuação do CNJ nesse âmbito? Veja, eu represento o Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem 3 representantes no CNJ. E justamente a importância, né, do CNJ está também nessa composição, né, que compreende todas as áreas do Poder Judiciário, né, todos os segmentos do Poder Judiciário, Ministério Público, sociedade civil, advocacia e a Câmara, Senado, né, que justamente são os que representam a sociedade. E integrar, não é, cada um trazendo a sua experiência, né, esta composição é muito frutífero, né, contribui muito para o próprio aprendizado pessoal de cada um. E a Justiça do Trabalho, ela tem representantes de todas as instâncias. Nós temos o representante dos juízes que funcionam no 1º grau de jurisdição, temos o representante, que é o conselheiro José Lúcio, e temos o representante, que é o desembargador
Ney José de Freitas, que representa os tribunais regionais do trabalho, portanto, a segunda instância da Justiça do Trabalho. E eu represento o Tribunal Superior do Trabalho. Vamos falar da CLT, então. Esses 70 anos. O que nós evoluímos? O que nós ainda precisamos caminhar e evoluir? Olha, os 70 anos da CLT tem que ser realmente bem comemorado, porque foi um sistema de proteção social que foi estabelecido no ano de 1943, muito intenso. Nós tínhamos, antes dessa data, no Brasil, pouca legislação esparsa que pontuava, regulamentando, digamos assim, direitos realmente mínimos. Tínhamos uma lei que era 62, que sistematizava alguns direitos, como direito às férias, direito a horas extras, proteção ao trabalho da mulher, proteção ao trabalho do menor. E numa sociedade, na época, que era substancialmente rural, se concebeu a CLT para regular, não o trabalho rural, porque os rurais eram expressamente excluídos dela, mas o trabalho na indústria e o trabalho no comércio, que se fomentava naquela oportunidade. E o sistema de proteção social, quer sob o aspecto do direito individual, quer sob o aspecto do direito coletivo, introduzido pela consolidação das leis do trabalho, que aproveitou essa legislação esparsa que havia em data, sistematizou e ampliou, criou direito, por isso tem o nome de consolidação, mas ela, na verdade, ela seria até mais adequado chamá-la de um código, porque ela criou direito novo nesse âmbito de proteção. Posteriormente, leis também esparsas foram agregando direitos à CLT, como é o caso do 13º salário, antes do repouso semanal remunerado, direitos que ela não contemplava. Depois nós temos o Fundo de Garantia, Vale Transporte, Auxílio Alimentação, uma série de dispositivos que ou se integraram ao corpo da CLT ou continuam tendo aplicação, né, como legislação, né, esparsa, mas nem por isso, né, menos valiosa. E a Constituição de 88, ela foi efetivamente também pródiga na proteção social e constitucionalizou alguns direitos que estavam postos na CLT. Algumas reformas já foram produzidas, né, não só no direito individual, mas também há projetos de lei em especial no âmbito do processo do trabalho que procuram modernizá-lo. Hoje o processo do trabalho, que já foi modelo de agilidade, de simplicidade, já está precisando, não é, até ajustar-se, porque o processo civil, as reformas produzidas no processo civil foram mais céleres até. Então, alguns ajustes, sem dúvida, precisam ser feitos, estão sendo feitos, especialmente no âmbito do direito coletivo do trabalho, no que diz com a organização sindical em especial. Acho que há muito a ser feito, mas no substancial a CLT, ela não está envelhecida, ela está muito atual em muitos aspectos, apenas com essas observações aqui que referi. Mas ela continua ainda envolvendo um sistema de proteção que até muitas vezes é criticado, né? Porque se diz que no Brasil o campo para o exercício da negociação coletiva é restrito diante, né, da previsão legal, digamos, extensiva, né, no âmbito dos direitos trabalhistas. Mas é importante, né? São conquistas que nós temos que preservar e valorizar. A conquista, por exemplo, mais recente talvez seja das domésticas, né? Sim, foi um outro capítulo, né? Porque as empregadas domésticas, como já aconteceu com o empregado rural, ela primeiro foi excluída, depois ela foi, digamos, alguns direitos foram e outros foram sendo estendidos a ela por força de leis, por força da Constituição e até pela via da jurisprudência, né, por isonomia com os demais trabalhadores. A finalidade foi integrá-la, né, estender, por uma questão de isonomia, também a este segmento de trabalhadoras os direitos assegurados aos demais. Costuma-se dizer que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem para nivelar, dar um tratamento especial ao consumidor, dado ao poder, né, da relação de consumo, que fica mais por parte
do comerciante, por exemplo, vamos colocar dessa forma. Já a Justiça do Trabalho, ela também dá esse tratamento especial ao trabalhador no sentido de nivelar ele ao poder patronal. Exatamente. São legislações que procuram beneficiar aquele menos favorecido. No campo do direito do trabalho, se diz, não é, que se compensa justamente, né, a inferioridade, digamos, econômica do trabalhador, né, com uma superioridade legislativa. Então, se compensa dessa forma, atribuindo-lhe direitos por força de lei para justamente assegurar que a parte frágil na relação esteja protegida pela lei. No caso do consumidor, idem, né? Houve uma época em que o consumidor não tinha qualquer proteção. Então, o Código de Defesa do Consumidor justamente veio proteger a sociedade, né? Aquele consumidor que é lesado. E, por isso, o sistema protetivo, inclusive não só no âmbito do direito material, mas no âmbito do direito processual, tanto em relação ao trabalhador, ao empregado, como ao consumidor. Quer a CLT, quer o Código de Defesa do Consumidor, estabelece mecanismos de proteção para compensar justamente, né, esta situação em que ele se encontra, né, desfavorecida, em que ambos se encontram nos polos respectivos das relações jurídicas que estabelecem. Bom, ministra, conselheira, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de participar, né, deste importante programa. 2013 é ano de Copa das Confederações. E com o objetivo de auxiliar na troca de informações e preparar a atuação do Poder Judiciário durante a competição, foi criado um grupo de trabalho dentro da Corregedoria Nacional de Justiça. O CNJ também instalou juizados especiais para atender o torcedor nos aeroportos das cidades brasileiras que vão sediar o evento. E a boa notícia é que eles funcionam 24 horas por dia. O horário especial de atendimento vai até 5 de julho. A medida foi uma sugestão da FIFA e do Conselho Nacional de Justiça, que atinge os juizados dos aeroportos das 6 capitais, onde serão sediadas as competições. O tribunal fez uma escala de revezamento entre os servidores do próprio juizado e a gente vai estar funcionando 24 horas e foi acrescentado no quadro a participação de um juiz aqui no aeroporto mesmo, para as causas urgentes. Outra medida que pode ajudar os turistas é a cartilha com orientações de direitos do consumidor. Além do português, o documento ganhou versões em inglês e espanhol. Os funcionários das companhias aéreas também receberam treinamento especial. A ideia é agilizar a conciliação de pequenos conflitos com os passageiros. Qualquer problema relacionado com as companhias aéreas, a pessoa pode estar se dirigindo para lá, que a gente pode estar esclarecendo, chamando o preposto da companhia para fazer uma conciliação. E caso não haja conciliação, a pessoa pode estar ingressando com uma ação judicial. O atendimento nos juizados também será avaliado pelos usuários. O resultado vai ser discutido por uma comissão com representantes dos tribunais de cada estado que receberam o evento e com o jurídico das empresas aéreas. O objetivo é corrigir possíveis falhas para que elas não ocorram durante a Copa do Mundo do ano que vem, quando o país deve receber um número de turistas bem maior do que agora na Copa das Confederações. Bom, e o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!